Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, sempre através daquele que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que tem havia sido feito. Aquele que pela submissão de coração herdou tudo do Pai, aonde tudo está por escabelo de seus pés. Pai, sendo a sua cabeça, ele está no centro do trono, como pela submissão de coração que aqui ele esteve, ele herdou o poder e autoridade para julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercer o direito. Aquele que tanto aqui na terra cumpriu todo o propósito do qual o Pai o designou, e ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, porque ele é juiz de vivos e de mortos. E segundo a conduta de cada um merece, ele assim procede sobre toda a terra, nos quatro cantos do mundo, aonde tudo está sobre o escabelo dos seus pés. A palavra diz que quando ele passeia sobre a terra, há tremores de terra. Ele é aquele que envia os ventos fortes, os tufões, ciclone. Ele é aquele que diz ao mar: avança-te, e assim se sucede. Os tsunami, ele envia chuvas de saraiva. Ele tudo opera e executa segundo o seu efetuar e querer. Aonde ele decreta seca, assim se procede. Aonde ele envia água, envia aguaceiros, a ponto de, segundo a força das suas muitas águas, causam destruição, assim como ele diz, pela calmaria, e assim a bonança. Tudo segundo o seu efetuar e querer, lembrando que ele galardoa sempre segundo a conduta de cada um merece. Quando ele destrói Sodoma e Gomorra, assim, quando ele ali pelo dilúvio, onde aquele povo mereceu pela inundação das muitas águas, quando ali em Sodoma e Gomorra, Abraão questiona: por acaso o juiz justo irá destruir o justo no meio dos ímpios? E ele dizia: de maneira alguma, se houver algum justo, o livrarei. Sabemos que ali, pelo que Abraão estava a dizer, querendo salvar o seu sobrinho Ló, aonde ele sai ali com as suas filhas, e a sua mulher retrocede e virou uma estátua de sal. Muitos retornam ao mundo, olham para trás, deixam de seguir segundo aquele que é reto, e devemos seguir rumo ao nosso alvo e objetivo. E por retrocederem, o Senhor não tem prazer nestes. A palavra diz: para aqueles que conheceram plenamente a verdade e retrocederam, e agem como traidores, melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e dar as costas a eles. Melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar. Porque de eternidade, de geração em geração, ele não precisa de mais tempo para conhecer
a índole humana. Assim a palavra nos diz. Assim como também ele é aquele que nós, em relação a ele, quando buscamos a sua perfeita e agradável vontade, nós sempre temos mais do que aprender para com ele quando ele nos revela a sua perfeita e agradável vontade. Fidelidade. Ele ama a fidelidade. Ele detesta aqueles que andam segundo não há perseverança. Porque ele, sendo o filho amado, aquele que o Pai dá as luzes, aonde não há oscilação, disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o filho é aquele que nos ensina. Ide e anunciai o evangelho, anunciai o ano aceitável do Senhor. Todos aqueles que estiverem oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós da minha canga, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aonde a finalidade do evangelho é sempre para o arrependimento e salvação da vossa alma. Se através de uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração e derrama do seu espírito. Assim ele nos ensina, onde todo aquele que persevera pela condução do seu espírito nova criatura, um novo nascimento, um novo homem, uma nova mulher que não retrocede. E assim como ele nos ensina, ele não faz acepção de pessoas, ele concede liberadamente esta sabedoria a todo aquele que busca. Mas haverá a diferença, porque justamente aqueles que obedecem ao seu espírito recebem um galardão, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E assim, para aqueles que rejeitam, estão sobre a ira e indignação, pois não há fidelidade. E ele detesta aqueles que o conhecem e não usam da fidelidade. Ele, sendo fiel, ele não pode negar a si mesmo. E ainda aqueles que o conheceram no primeiro amor, se agora não está sendo fiel e não está segundo o amor verdadeiro, mas no fingimento, ele continua sendo fiel para os julgar segundo a sua justiça, cuidado, na imparcialidade e exercer o direito. Que a graça do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.